Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Como é que você está? Vamos lá? Vamos dar continuidade a esse aprendizado, pode dizer assim, esse entendimento que nós estamos tendo, né? Está sendo bênção? Você está entendendo como é que Deus ele trabalha na nossa vida, cara? Deixa eu te falar um negócio. Deus sabe como cuidar da gente, sabe? Às vezes a gente passa por situações que a gente não entende, mas, cara, quem tem que entender é Ele. A gente não foi chamado para entender, a gente foi chamado para crer. Então, uma vez que eu entrego minha vida a Jesus, cara, eu estou passando então por uma situação desconfortável, eu preciso crer nele. Se eu não estou fazendo besteira, se eu não estou andando fora da palavra, abrindo brecha para o diabo, né? Então agora eu preciso crer em Deus que Ele está no controle dessa situação e essa situação vai cooperar para o meu bem. É isso aí. É assim que a gente precisa se mover. Sabe, eu estava falando com você no último vídeo sobre o texto de 2 Coríntios. Você deu uma lida lá, que eu te falei para ler? 2 Coríntios capítulo 4, né, a partir lá do verso 7, que Paulo está fazendo essa comparação. Interessante, né? Deus colocar tanto poder, a sua glória em nós, tão frágeis. Mas ele diz lá, diz que é para que a glória, né? Para que a glória fique somente com Deus. Eu vou abrir aqui. Acho que é no verso 7 que diz isso. Para que a glória fique só com ele, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É isso aí. Eu falei contigo, já pensou que tipo de pessoa a gente se tornaria? Orgulhoso, arrogante, se a gente não passasse por problema nenhum? A gente tem que parar para pensar nisso também. Então Deus, Ele sabe trabalhar na nossa vida. E lá em 2 Coríntios 4, Paulo está falando diversas coisas. Está trazendo esse entendimento do poder de Deus comparado à fraqueza do homem. Então, nada do homem, tudo de Deus, tá? E aí, quando chega no verso 16, eu já li com você, ó, quero ler com mais calma. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É o que eu falei com você. E você seremos submetidos a situações desconfortáveis do lado de fora, que nos desgastam, mas interiormente a gente está amadurecendo. Essa é a alegria da tribulação. A gente saber que sofre do lado de fora, mas cresce do lado de dentro. Que maravilha, né, gente? É a grande transformação que Deus opera na minha e na tua vida. E aí ele dá essa declaração, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, ele coloca desse jeito. Mas por que ele coloca desse jeito? Será que Paulo está negando uma realidade? Será que Paulo coloca leves e momentâneos porque ele está querendo minimizar o que eu e você enfrentamos? Claro que não. Ele coloca dessa maneira porque ele está comparando com aquilo que está sendo produzido. Então ele está dizendo, quando eu olho para o que eu sofro e quando eu olho para aquilo que eu estou me tornando, isso aqui se torna muito pequeno. É isso, aleluia lá. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, é muito maior. Então eu quero declarar sobre a tua vida. Aquilo que você está se tornando é muito maior do que aquilo que você está enfrentando, cara. Então, levanta a cabeça, se enche o teu coração de fé e vamos continuar caminhando. Perseverança, vamos para cima, Deus é contigo. Você está num processo aí, está sendo transformado. Não se debata, eu vou falar disso no final, vou te dar 3 conselhos aqui poderosos no final, hein? Fica comigo até o final que eu tenho 3 conselhos para você que está enfrentando processos difíceis aí, tá bom? E aí no verso 18, né, ele diz o seguinte, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Que maravilha, gente. A gente tem que parar de dar muita atenção para aquilo que a gente enfrenta. A força daquilo que a gente enfrenta está na atenção que a gente dá. Frase boa, hein? Espírito Santo que me deu aqui agora. Eu me lembrei aqui agora também de Pedro, porque quando ele sai naquela passagem do barco, que ele bota o pé para fora da água, tá? Para andar sobre as águas, já estava chovendo muito, já tinha uma tempestade rolando, e aí ele começa a andar sobre as águas no meio da tempestade. Por que depois ele começa a afundar? Está escrito lá, olhando para a tempestade, olhando para o vento, ele começa a afundar. Então o problema de Pedro não era a tempestade, porque ela já estava acontecendo quando ele saiu do barco. O problema de Pedro foi a atenção que ele deu para a tempestade. Percebe? Então, o problema, de repente, que eu e você estamos enfrentando não é o problema em si, mas a atenção que a gente dá.
Então, ó, não fixe os olhos no que se vê. Não vivemos pelo que vemos, vivemos por fé. Mas no que não se vê, exatamente. Viver pela fé é viver por aquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório. E o que se não vê é eterno. De repente, essa situação aí que você está enfrentando, ela é passageira. Como eu coloquei aqui nessa frase para a gente fechar. A tribulação, ela é passageira. Mas a transformação que está acontecendo na minha e na tua vida é para a eternidade, cara. Isso é maravilhoso. A gente entender que por mais que a gente enfrente situações desagradáveis, vai passar. Mas a transformação que está acontecendo no nosso caráter, na nossa personalidade, cada vez mais parecidos com Jesus, é para estar na eternidade com Ele. Tá bom? Guarda essa palavra aí no teu coração. Eu espero que essa palavra te encha de ânimo para mais esse dia, tá? Deus te abençoe. Deixe teu like, deixe teu comentário e compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Tá? E no próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.